Vamos então iniciar a programação, como nós fazemos todos os dias, né? Iniciamos a programação orando. E eu quero convidar você para você orar com a gente. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a graça de Deus, a compaixão de Deus, buscar a santidade de Deus e, de maneira não egoísta, buscar as bênçãos de Deus. Vamos pedir perdão a Deus pelas coisas que a gente faz e não deveria ter feito. Vamos pedir perdão também por aquilo que a gente não faz ou não fez e deveria ter feito. Pedir perdão por aquilo que nós falamos e não deveríamos ter falado. Mas também vamos pedir perdão por aquilo que não falamos e deveríamos ter falado. Vamos buscar a graça de Deus, o perdão de Deus, buscar a presença de Deus. Vamos buscar a santidade de Deus. Enfim, vamos buscar a Deus. Querido Senhor, amado Pai celeste, maravilhoso, poderoso, bondoso Deus, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, exaltamos o Senhor e nos reunimos para prestar ao Senhor um culto através desta programação. Perdoa-nos, alimenta-nos espiritualmente, livra-nos, Senhor, da mentira, abre o nosso entendimento, nosso coração, afasta de nós, Senhor, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda provocação. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos um cristianismo verdadeiro e não só de fachada. Esta, Senhor, é a oração que eu faço, de honra, glória e louvor a Ti, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo. Amém. Olha, eu vou marcar para quinta-feira a nossa ceia. Vou até anotar aqui para não esquecer. Quinta-feira, ceia. Hoje é dia 17, 18, é dia 20. Dia 20. Quinta-feira. É a ceia. Eu gostaria muito que você tomasse a sua ceia com a gente aqui. Então eu convido você, tome a ceia conosco, venha tomar. Não, você não precisa sair daí da onde você está. Você fica aí onde você está, é aí que você vai tomar a ceia. Né? Eu vou ministrar, eu vou servir a ceia.
quinta-feira, dia 20. Oh, que beleza, que maravilha. Para quem não sabe, dia 20 é dia do meu aniversário. Dia 20 eu fico um ano mais velho. Né? Então, dia 20, quinta-feira, eu vou ministrar a ceia. E você quer me dar um presente? Quer? Tome a ceia conosco na quinta-feira. Você vai me presentear. Vai ser muito bom saber que você vai estar aí tomando a sua ceia. E eu vou ficar feliz. Mas se você não puder, né? Eu já tomei a ceia lá na minha denominação. Se você quiser, pode tomar de novo. Não tem problema nenhum. Né? A ceia é uma das ordenanças de Jesus. Então, está aí o convite. Quinta-feira, dia 20, ceia. Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós vamos falar de um Jesus. Jesus é o extremo. Você sabia? Algumas pessoas, há alguns anos atrás, numa outra emissora que eu fazia programa à tarde, me chamavam de extremista. Você é muito extremista. Até que um dia eu fiquei meio bravo. Falei, olha, extremista é Jesus Cristo, ele é extremista. Quisera eu ser extremista como Jesus é. Né? Mas eu sou infinitamente menos. Então, Jesus é o extremo. Com Jesus não tem meio termo. Não tem mais ou menos, vamos ver, não tem. Com Jesus ou é ou não é. Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Você tem a Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, pelo menos ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Lá em Romanos 10, 17 diz isso. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha só o que está escrito. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de cavalo, né? Eu acho o cavalo, tudo. Cavalo é bom, cavalo é amigo, cavalo é terapia, cavalo relaxa, cavalo é bom. Eu gosto de cavalo, né? Então, quando a gente monta um cavalo, é possível cair dos 4 lados dele. Você pode cair para o lado esquerdo, você pode cair para o lado direito, para frente ou até para trás. Né? Porque andar a cavalo é mais ou menos como dançar com uma mulher. Não dançar sozinho, mas andar a cavalo é como dançar. Né? Não essas danças aí. Uma dança que você pega a sua companheira, né? E abraça, e ela também segura. Vocês têm que dançar no mesmo ritmo,
e mudar o passo juntos. Senão um pisa no pé do outro, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, não dá certo, né? E andar a cavalo é exatamente isso. Você tem que fazer exatamente o que o cavalo está fazendo. Se você ficar duro, que nem um pau em cima do cavalo, você vai se machucar, vai sair todo dolorido, enfim. Andar a cavalo é uma coisa maravilhosa. Mas você pode cair, né? Não existe cavaleiro que nunca caiu do cavalo. Não existe. Todo mundo que anda a cavalo já caiu, uma ou várias vezes. Eu já caí algumas vezes. E os israelitas se portavam de duas maneiras extremas, tanto na época do primeiro templo, quanto na época do segundo templo. E eu estou falando isso porque a gente precisa tomar essas coisas como exemplo para nós, né? Salomão, durante 7 anos, construiu o primeiro templo de Israel. E a inauguração do templo foi fervorosa, foi sincera, e Deus mostrou para eles que tinha aprovado tudo aquilo, e caiu fogo do céu sobre o sacrifício do altar, quando a glória de Deus se manifestou. Você pode ler a respeito disso em 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Depois, com o passar do tempo, Salomão enfraqueceu e ele começou a honrar, acreditar em outros deuses além do nosso Deus. E acabou até levantando santuários para esses deuses. Jeremias escreveu o seguinte, Jeremias 10, 2. Não se acostumem com o estilo dos povos. E foi exatamente isso que os israelitas, os hebreus, fizeram logo em seguida. No templo, apareceram maus sacerdotes e falsos profetas. O povo começou a ser liderado por mulheres. O povo começou a oferecer sacrifícios à rainha do céu. Opa, esse nome me é estranho, né? Mas começou lá a oferecer sacrifício à rainha do céu. E os homens de Deus verdadeiros viam tudo isso e ficavam quietos. Ah, não, pode. Quem falou que não pode? Pode sim. Não, pode. Dá uma lida lá, Jeremias 44. E com esse pode sim, quem falou que não pode, quem falou está errado, pode sim, os homens começaram a venerar. Primeiro começa só, sabe? Depois começa a adorar, a venerar ídolos. As mulheres que estavam com problemas na época, problemas dos mais variados, começaram a
se lamentar, a orar, a implorar diante desses ídolos, desses falsos deuses. E isso começou a entristecer a Deus. Dá uma lidinha lá em Ezequiel 8. Você vai ler sobre isso que eu falei aqui. Deus acabou abandonando tudo aquilo, aquela falsa adoração, largou lá. Né? Tanto é que o templo depois foi construído, foi consumido, foi destruído pelas chamas e destruído também pelos babilônios, né? E todo aquele tesouro que existia ali, os utensílios de ouro, foi levado para a Babilônia. E tudo isso que eu estou falando aqui, né? Essa história trágica do povo aceitando as coisas, abandonando a Deus, e Deus também abandonando o povo, a sua própria sorte. Aqui sorte é uma expressão idiomática, né? Nós não acreditamos em sorte. Isso tudo pode ser aplicado nos dias de hoje, que não é diferente. Eu estava, não sei se foi sábado ou foi ontem, estava vendo televisão, não vi nada, mas eu passei, sentei ali, meus netos estavam aqui, eu estava vendo, e aí começou um trechinho de um jornal e mostrou lá o carnaval, os blocos, aí mostrou uma pessoa com uma placa preta, se não me falha a memória, uma placa em preto, né? Acho que escrito em amarelo ou verde, não sei, sobre Jesus, lá no meio do carnaval. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? É a mesma coisa que querer vender geladeira para esquimó, né? Mas, bom, tudo bem. A igreja atual está perdida. Tá? E o nosso Senhor diz, olha, as coisas são tão claras que eu não entendo como é que as pessoas não conseguem ver essa clareza. 1 Coríntios 3, 16 e 17, que nós lemos aqui. E se você leia, eu vou dizer para você, leia o versículo 3, o capítulo 3, perdão. Não leia só o 16 e 17. Leia o capítulo 3, você vai entender isso aí. Você vai entender que está falando da igreja, está falando da espiritualidade. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, que é o Espírito Santo, que habita em vocês? Muitas igrejas locais, muitas denominações tradicionais aqui no Brasil, né? Elas foram criadas com muito amor, com muita dedicação, foram criadas com espírito de oração, de sacrifício. E quando elas foram criadas lá, bom tempo atrás, no início do século XX, Deus era o centro. Deus era o centro. A palavra de Deus era o candelabro da igreja. Era aquilo que iluminava a igreja. E o Espírito Santo agia mesmo nas pessoas, né? Dando sabedoria, capacidade. Porém, o tempo vai passando, as pessoas vão mudando,
as pessoas vão, com o passar do tempo, se tornando superficiais, a pregação vai se tornando menos profunda, mais rasa, a palavra de Deus vai tendo menos espaço a cada dia, né? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu fui pregar numa igreja e eu perguntei, pastor, quanto tempo? Ele falou, o senhor tem uns 15 minutos. Devolvi o microfone. 15 minutos para pregar a palavra num culto de hora e pouquinho? Eu não quero. Eu não vou pregar então. Não, pastor, não. Não, 15 minutos eu não vou pregar. Eu não vou. Fizeram um monte de coisa aqui. Cantaram, dançaram, balançaram, bateram palma. Veio testemunho, veio pessoa para cantar. E agora a palavra de Deus tem 15 minutos? Não, pastor, obrigado, eu não vou pregar não. Virei as costas e fui embora. Ficou todo mundo lá me olhando. Bora. E isso corre, né? Isso, o pastor abandonou, o pastor não pregou. Eu estou preocupado. A palavra de Deus foi tendo, com o passar do tempo, menos e menos espaço no culto. O culto passou a ter tudo. Tem espaço para recadinho, tem espaço para piadinha, tem espaço para tudo. E a palavra de Deus vai sendo diminuída. Por quê? Porque a doutrina da igreja foi sendo preenchida com coisas diferentes, coisas mais atrativas. E a palavra passou a ser algo secundário. Quando nós, presta atenção, eu não sei qual a sua igreja denominacional, mas se tem tempo para tudo e o tempo para a palavra de Deus é reduzido, quando você reduz a palavra de Deus, você reduz o próprio Deus dentro da sua igreja. E era isso que acontecia lá, nesta época que eu estou falando aqui do primeiro e do segundo templo. Entendeu? Quando não se tem palavra pura, santa, cristalina e verdadeira, o pecado e o mundo vai crescendo dentro da igreja e vai se tornando tolerável, suportável e até defendido. E sobre isso, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,14, ele fala: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Por que eu falei do cavalo no começo? Só para dizer que eu gosto de cavalo? Não. Porque o que acontece dentro da igreja é sempre um dos 4 lados do cavalo, que leva a pessoa ao chão, ao tombo. E a gente vê, e a gente reconhece os lados do cavalo, usando o cavalo como exemplo, né? Quando a gente vê o exílio babilônico comandado por Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu e vai por aí afora. Foram eles que construíram o segundo templo. E os judeus, depois de um bom tempo, tinham um novo templo, que depois foi destruído por Herodes, o Grande. E o historiador Flávio Joséfo, daquela época lá,
Ele fala que o templo era um negócio lindíssimo, né? Mármore branco, reluzente. Flávio Joséfo escreve que, olhando para o templo, se tinha a impressão de estar olhando para a neve sobre uma montanha, de tão branquinho que era o mármore do templo. O templo tinha revestimentos em placa de ouro, que quando brilhava, quando o sol batia, aquele ouro brilhava, em determinados lugares precisava se proteger as vistas assim, sabe? Olha, segundo templo. E quando os judeus retornam, né, para a terra prometida, parecia que eles estavam curados da idolatria. Mas aí surgiu uma idolatria tão ruim quanto a dos falsos deuses. Mas que idolatria que é essa? A tradição. O primeiro templo foi atingido pelo mundanismo. O segundo templo foi atingido pela tradição. Os escribas, os fariseus, aliás, o que tem de fariseu nos dias de hoje, negócio assombroso. Essa gente estava tão amarrada às tradições que não abriam mão delas. As tradições eram mais fortes do que a palavra de Deus. E essas tradições, mais fortes para eles do que a palavra de Deus, levaram aquele povo a rejeitar o Filho de Deus. Por que eles rejeitaram o Filho de Deus? Por causa das tradições. Eu sei que aí outras coisas entraram também, inveja, etc. Mas as tradições é que amarrava aquele povo. As tradições não permitiram que eles vissem a mudança trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com o Novo Testamento. Por que eles não aceitaram Cristo? Por causa das tradições. Por que os judeus até hoje não aceitam o Novo Testamento? Por causa das tradições. Dá uma lidinha a Mateus, capítulo 15, versículos 1, 3. De 1 ao 3 e o 6. Marcos, capítulo 7, versículos 8 e 9. E o resultado final disso foi semelhante àquilo que aconteceu com o primeiro templo. Por quê? O templo deles, o segundo templo, se transformou em quê? Em que Jesus chamou o primeiro templo, o segundo templo, que foi destruído 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Jesus chamou aquele lugar de covil de ladrões. Jesus chamou o segundo templo do lugar onde se escondiam ladrões. E Jesus falou: olha, a minha casa é uma casa de oração. Está se referindo ao templo, não à igreja. E vocês transformaram num esconderijo de ladrões. E aí, o que fez Jesus quando viu todo aquele comércio, toda aquela mentira, toda aquela coisa ali no átrio do templo?
Ele abandonou tudo aquilo e foi caminhando para o Monte das Oliveiras. Na mesma direção, saiba você, em que a glória do Senhor havia saído e abandonado o primeiro templo. Qual foi o resultado? Foi a destruição também pelo fogo do segundo templo, 70 anos depois da morte de Cristo. Toda vez que falsos deuses, falsas verdades, mundanismo ou tradicionalismo ocupa o lugar de Deus, e sempre que entra, ocupa, hein? Não pensa que, não, nós temos controle. Não tem. Sempre que ocupam o lugar de Deus, restringem o espaço de Deus, diminui o espaço de Deus e destrói aquilo que Deus tem para nós. Você deve conhecer, você já ouviu falar, quem sabe já participou, já viu, né? De igrejas inteiras que sucumbiram diante da superficialidade, do mundanismo, das tradições, da mentira, da busca egoísta pelos milagres. Você já deve ter ouvido, mas nós sempre fizemos assim, esse sujeito aí quer mudar. Isso é farisaísmo. E eu falei, olha, está cheio de fariseu nos dias de hoje. Falei agora há pouco. Nós sempre fizemos assim, agora vem esse sujeito que quer mudar tudo. Quando Jesus veio com o Novo Testamento, com as boas novas, eles também falaram isso. Não, nós sempre fizemos assim, os nossos pais faziam assim, os nossos avós faziam assim, agora vem esse homem aí, quer mudar tudo. A gente já tem o Velho Testamento, ele quer trazer um Novo Testamento. E resolveram, porque Jesus não parava, e muita gente era iluminada pela graça e compaixão de Deus, né? E recebia este Novo Testamento, esta nova palavra, eles resolveram matar Jesus. Aí, quando as coisas não acontecem, o que eles começam a criar? Culto da família. Culto dos jovens. Culto de busca do Espírito Santo. Pasmem. Descida do Espírito Santo. Culto de libertação. Culto de oração. Culto de agradecimento. Por quê? Porque as igrejas vão sucumbindo. Vão sucumbindo. Aí precisa trazer novidade. Precisa trazer atrativos. E as pessoas têm orgulho de pertencer àquela igreja, àquela denominação. Isso é farisaísmo. Por que farisaísmo? Porque estão tão enganadas, tão erradas e não conseguem ver. Costumes e hábitos e usos não podem ser mais fortes ou tão fortes quanto a verdade. Por causa disso que Jesus é radical.
Por causa disso que Jesus é extremo. Jesus não aceita um hábito, um costume, um uso. Ah, usual aqui é isso. Jesus não aceita isso. O usual tem que ser a verdade. E ele alerta sobre isso várias vezes. Dá uma lida, Mateus 5,13, Colossenses 4,6, né? Para a gente tomar cuidado que o nosso sal não se torne insípido, nem perca força. É isso que ele está falando. O centro das denominações, das igrejas. Ah, o pastor Mário é contra a igreja, mas de jeito nenhum. Por favor, não falem bobagem. Eu não sou contra a igreja. Eu sou contra as falsas igrejas, criadas por falsos homens de Deus e falsas mulheres de Deus. Aí eu sou contra. Aí você deveria ser contra também. E como é que eu identifico rapidamente quando é uma falsa igreja, um falso homem, falsa mulher de Deus? É quando Jesus Cristo não é o centro. Quando a denominação é o centro, quando aquele homem é o centro, aquela mulher é o centro, pronto, acabou. Isso já é falso, pode ser muito bonitinho, muito organizadinho, mas Jesus tem que ser o centro, unicamente Ele. Jesus tem que estar em evidência. A igreja deve ser orientada espiritualmente por Ele. Oh, não, o nosso pastor é o nosso guia espiritual. Olha, o meu guia espiritual é Jesus. Não é pastor nenhum. E nem você deve ter pastor nenhum como guia espiritual. Teu guia espiritual é Jesus, é o Espírito Santo. Ele não erra, eu erro. Não é viver hoje como se vivia há 100 anos atrás. Não é isso que eu estou falando, hein? Por favor, né? Não é isso que eu estou falando. Não tem que celebrar o culto igual se celebrava 100, 200. Não é isso. Mas é Cristo como centro do culto. Você vai num culto... É aquela coisa, é muito recado, sabe, testemunho, depois é a banda, a orquestra que vai tocar, e aí, nossa, quando chega na hora da palavra, é assim, é rapidinho, vamos, precisa acabar isso aí, vamos. Se precisa acabar isso aí, vamos, nós nem vamos. Eu nem vou. Não vou pregar nada desse jeito. Por quê? Porque usou-se o tempo do culto para coisas humanas. Para necessidade. Nós estamos aqui pedindo uma ajuda e pede ajuda durante 40 minutos. Depois sobra 5 para a palavra. Eu não sei se você... Eu também não lembro disso, mas eu sou um sujeito que leio. Quando o rádio surgiu, né? Falavam que o rádio era um negócio diabólico. Mas a gente pode tirar vantagem da tecnologia, né? Proclamando o Evangelho. Usa o rádio para proclamar o Evangelho. A internet, tem coisas horríveis na internet? Tem, claro que tem. Mas eu estou usando a internet para proclamar o Evangelho. Ué, e se Deus me pegar e falar, pera um pouquinho, você tinha tanta ferramenta lá, você não usou, eu te dei tanto talento e você enterrou. É Cristo o centro.
Abre aí, se puder, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claro que o mundo, é óbvio, não pode entrar para dentro dos salões das igrejas. Mas a gente também não pode se agarrar, né, de maneira teimosa aos velhos costumes. Nós temos é que buscar a boa, santa e agradável vontade de Deus através da renovação da nossa mente. E estarmos abertos para o agir de Deus. Muita sabedoria na oração. Não orem por aquilo que estão mandando do jeito que estão mandando. Quanta gente chega para mim, pastor, eu quero que o senhor olhe assim, assim, a pessoa fala como ela quer que eu oro. Ó, se você falar isso para mim, eu vou responder o que eu respondo para eles. Ore você então, você já sabe tudo, pode orar. Por que você vai pedir para mim? Eu não vou conseguir orar desse jeito aí. Ora você. Quem deve dirigir a oração, né, a comunicação com Deus, é o próprio Deus, não é você. E que Deus, meu irmão, minha irmã, nos conceda a graça e a sabedoria para tratarmos das coisas santas. Essas coisas não são nossas, essas coisas são de Deus. Que não é que a gente não erre, claro que erramos. E o perdão de Deus está conosco. Mas que a gente sempre vá em busca de acertar, cada dia e cada vez mais, a nossa vida perante Deus. As nossas ações, atitudes para com Deus. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, ajuda-nos, Senhor, a não cometermos os mesmos erros que a Bíblia relata tão claramente aqui, Senhor. Senhor, ajuda-nos a não sermos tão egoístas, a colocarmos, Senhor, a nossa adoração exclusivamente para o Senhor. Ajuda-nos a colocarmos o Senhor no centro do culto, no centro da igreja, no centro da nossa vida, no centro da nossa família, da nossa fala, das nossas atitudes. Ajuda-nos, Pai. Nós vamos falhar, nós vamos errar. E eu sei que o Senhor está sempre com os braços abertos para nos perdoar, para nos direcionar. Não é colocar a gente dentro de um quadradinho para... Não, nos direcionar. Ajuda-nos, ó Pai querido. Livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.